Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Amém. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Isso aí. Tem que ser com mais força, porque a gente está aqui por um motivo, né? Por aquele que nos amou primeiro, aquele que nos salvou. Então, a gente tem que estar sempre com alegria. Amém? Lá em Apocalipse 7, 11 e 12 fala assim: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, diante desse cenário celestial, a adoração universal de todos os seres viventes, né? Quando eles se unem para adorar a Deus, é totalmente reconhecendo a sua dignidade, o seu poder, a sua majestade. E é com esse mesmo objetivo que nós estamos aqui hoje para celebrar. Então eu convido vocês a se colocar de pé, a olhar para o irmão que está do seu lado, pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele: meu irmão, você está com 1000 graus de unção. Se não tiver, se prepare, porque juntos vamos celebrar aquele que morreu por nós. Amém? Te louvarei.
convido a celebrar ao Senhor. É com esse mesmo espírito que eu te convido a render palavras de adoração a Ele, a deixar o seu coração totalmente entregue a Ele, se render a Ele, falar palavras com todos os seus tributos, como Ele é sublime, como Ele é digno, como Ele é poderoso, como Ele é santo, como Ele é fiel. Que nós possamos entender, dia após dia, minuto após minuto, que tudo que nós precisamos é dele. Vocês também precisam dele? Quem precisa dele, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Declaramos ao trono do céu, contemplamos o teu poder, damos graças àquele que vive, nosso Deus, nosso Deus. Tudo que eu preciso está em ti, não há outro, não há. Tudo que eu preciso está em ti,
receber toda a graça, toda louvor, toda adoração. Exaltado seja para sempre, Pai, entronizado em nossas vidas. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos continuar adorando. Vamos continuar falando com Ele, exaltando o seu santo nome, pois Ele é grande, é perfeito, Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Aleluia. Santo é o Senhor. Você pode fechar seus olhos só por um instante agora. Feche seus olhos. Fala com o Senhor o motivo pelo qual você veio aqui hoje, o sentido de estar aqui. Fala com Ele. Deixa Ele tocar a sua vida, a sua história, abraçar você nessa noite maravilhosamente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome. Aleluia. E aí você pode derramar diante do Senhor a sua adoração e a sua súplica por meio dessa canção, dizendo: mais de Ti, Senhor. Aleluia. Mais de Ti, mais de Ti. Mais uma vez, diga isso, diga: mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti e menos de mim. Você pode dizer: e menos de mim, e menos de mim, muito menos e menos. Oh, meu Senhor, e menos de mim, que Ele, somente Ele, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor infinita. Nós somos filhos de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita. Mais uma vez,
você pode dar toda a glória ao Senhor. Diga, diga. Glória. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou em outro lugar? E onde estiver, a glória. Você pode dizer mais uma vez então? Então diga isso. Quem já em outro lugar, e onde estiver, então diz pra ele assim: glória, glória, assim diz, vai. Glória. Se você puder, levanta a sua mão para o céu e diz: oh! Ele é santo, Ele é santo, santo. Mais uma vez, Ele é poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Senhor. Oh. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia, aleluia. Você pode aplaudir bem alto ao Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Nos entregamos a Ti, Senhor, nessa noite.
Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ti, ó Rei Jesus. Nós te amamos, te celebramos e suplicamos que o Senhor encontre em nós aquilo que agrada o seu coração. Espíritos contritos, quebrantados diante de Ti. Te amamos, Jesus. Tu és o primeiro e o último. Nós te amamos, Senhor. E queremos nessa noite, mais uma vez, nesse finalzinho de ano, dizer que o Senhor é tudo para nós. Tudo para nós. Entregamos o nosso louvor a Ti, entregamos as nossas vidas a Ti e suplicamos ao Senhor: recebe a adoração do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda Ele mais uma vez. Aleluia. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Glória a Deus. Pode se sentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Graça e paz sobre sua vida. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém. Chegamos mais uma vez ao final do ano. Glória a Deus. E hoje quase que a gente tinha culto às escuras. Faltou energia aqui no bairro e a energia voltou no iniciozinho do culto, não foi isso? 6 em ponto. Deus é bom demais. Na hora de começar o culto, aí a gente vai ajustando o som, vai ajustando as coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ainda que não tivesse energia, nós iríamos adorar o Cordeiro Santo de Deus. Amém? A gente ia dar glória a Ele, a gente celebrar o Seu nome. Nós iríamos estarmos aqui do mesmo jeito, adorando ao Senhor porque Ele merece. Celebrando inclusive por mais um ano que vencemos. Um ano de mudanças, de transformações, mas um ano que vencemos. Um ano que tivemos momentos maravilhosos, outros momentos difíceis, mas vencemos. E vencemos porque o Senhor está conosco. Amém? Quem tem esse entendimento, levanta a mão assim e diz amém. Ele está com a gente. Então, agora, nesse tempo, nesse dia de 14 de dezembro, a gente tem que celebrar, gente. Chegou o final de mais um ano e nós estamos aqui. Quantas coisas lutamos e quantas coisas vencemos. Alguns na área financeira, outros na área da saúde física, outros na área da saúde emocional, outros mudanças na vida que transformaram todas as coisas, outros se casaram, glória a Deus, né? Chegou o tempo do casamento, aleluia. Júlia não aguentava mais essa espera, né, Júlia? 5 anos aí, meu Deus do céu. Hã? Ah, desculpa, foram só 4. 4,5, tá? Ele desceu para 4, Júlia gritou lá: não, senhor, 4,5, né? Tá vendo aí? Mudanças, transformações. A gente engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho. Quem era careca ficou cabeludo, que maravilha. É um milagre da medicina, né? E eu não posso mais me auto-resenhar sobre isso, que agora até topete eu tenho. Cuidado comigo. Mas foi um ano de mudanças, um ano de crescimento, um ano que também choramos, perdemos, tivemos ausências, mas tivemos vitórias. Mas em todo o tempo durante esse ano, a boa mão do Senhor estava sobre nós. A boa mão do Senhor estava nos abraçando. Então, hoje, eu quero te convidar a fazer uma reflexão mesmo, mais profunda da vida.
para estabelecer algumas questões que você já viveu nesse ano, amém, eu espero que tenha vivido, mas se não viveu, para começar a projetar o novo que está chegando, com uma perspectiva diferente, com um entendimento diferente, para viver com o Senhor muito mais e profundamente do que você viveu nesse ano de 2025. 26 está às portas, é preciso decidir sobre algumas questões da vida, e decidir seriamente. E essa decisão não se dá apenas num processo estanque, pontual, mas é aquela decisão linear, cotidiana. Eu decido hoje, eu decido amanhã, eu vou decidindo, tipo aquela canção que diz: eu decidi servir a Cristo, não é? Essa é mais antiga, né? Estou seguindo, I have decided. É porque eu estou na cabeça a versão em inglês. A versão em inglês é: eu estou decidido. É a ideia linear do Third Day. Alguém conhece essa banda, Third Day? Bom demais esse negócio. Década de 90. Não? Vocês estão muito jovens, né? Então, a gente vai decidindo todo dia, e decidindo por Jesus, e decidindo ser melhor para Ele todo dia. Então eu quero falar sobre algumas questões decisivas na vida, porque a gente já sabe que Deus tem um projeto com a gente, Deus tem um plano com a gente, nós fazemos parte de uma família maravilhosa de fé, e o Senhor tem algo para a vida da gente aqui. Então eu preciso me posicionar. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com a liderança da igreja que foi maravilhosa. Nós, tirando a diretoria da igreja, só os ministérios, nós inclusive deixamos um que não falamos, mas são 25 ministérios na igreja funcionando ativamente, e não dá nem para perceber, não dá nem para perceber que tem uma turma boa, mais de 150 pessoas aí servindo vocês, sabe, nos bastidores, aí a coisa para fluir, para funcionar, muito bem. Inclusive, desses bastidores, no dia 31, no culto da virada, nós teremos aqueles que são maravilhosos e cuidam bem da gente, que é o ministério da churrasqueira, aleluia, não é? André, Linsmar, Jonatas, né? E outros aí, coisa maravilhosa. E com isso eu já vou dizendo, dia 31 de dezembro, culto da virada vai ser bom demais. Eu preciso, cada vez mais, definir, decidir algumas questões sobre mim, sobre minha vida, para que os propósitos do Senhor e os planos dele se cumpram na minha história e através de mim. Por isso, vamos lá para o texto, Hebreus capítulo 11, verso 23 em diante. Hebreus capítulo 11, verso 23 em diante. Questões que precisam de uma reflexão e de um posicionamento. Vamos lá? Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos. Esse texto é muito conhecido. A gente está aqui
naquela galeria maravilhosa, inclusive que fala da fé e de seus heróis. E é que a gente está vendo alguém que decidiu viver pela fé. E assim nós vivemos. Em 1500 e pouco para lá, Lutero disse uma frase maravilhosa bíblica, e elevou-se uma bandeira sobre nós e sobre nossas vidas, que o justo viverá pela fé. É claro que ele tinha uma construção de entendimento sobre esse texto, muito além das coisas sobrenaturais e maravilhosas que a nossa fé nos proporciona, mas sim do corpo doutrinário, do evangelho, de sua essência, de suas verdades, para o cotidiano. E eu quero trazer para essa noite aqui, essa reflexão baseada nesses pilares. A nossa fé tem fundamento bíblico, real, racional, inteligente, mas ela toca no sobrenatural, ela toca naquilo que nós não podemos ver. Nós contemplamos aquele que é invisível, e ele tem cuidado de nós e abençoado nossas vidas maravilhosamente. Pela fé, Moisés se posicionou e foi alguém que fez diferença no seu tempo, diferença onde foi plantado, e ele foi alguém relevantíssimo para o seu momento, bem como você também o é, bem como nós somos importantes no projeto de Deus, não para a década de 1920, não para daqui 20 anos, não, para agora, nesse momento, esse finalzinho de ano, com tanta turbulência, com tanta doideira, com tanta gente se perdendo, perdendo a fé, perdendo o amor e perdendo a paz. Deus chamou você e te produziu no coração uma fé que promove coisas maravilhosas na sua vida e na vida de pessoas que te cercam. Então você vai indo na vida e partilhando por esta fé maravilhosa, essa graça que nós recebemos, dizendo a todos: faço parte de um projeto maior do que eu, o projeto do reino de Deus nessa terra aqui. Faço parte disso tudo. E para isso, a gente tem que tomar algumas decisões necessárias. Moisés fez, foi relevante, foi importante, não para si mesmo. E eu espero que a música que cantamos aqui, cantamos sempre, seja um hino que ecoe em nossos corações. Que sempre e em todo tempo, que ele cresça, e eu me constranjo. Amém? Então, para que ele cresça mais ainda, eu preciso me posicionar. Então, primeiro, eu preciso definir de uma vez por todas a minha identidade. Eu preciso definir quem sou, a minha identidade. Eu preciso dizer a todos e a mim mesmo: eu sou este. E este quem? Este que vive pela fé, este que ama o Senhor, este que se prostrou aos pés da cruz e disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou servo dele, redimido por ele, resgatado por ele, para viver a sua vontade nessa terra. Eu preciso decidir a minha identidade, defini-la diante de Deus. Moisés, aqui no verso 24, o texto diz que ele, pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho, ou melhor, verso 11, capítulo 11, verso 24, recusou ser chamado filho da filha do faraó. O nosso tempo constrói que a nossa identidade deve ser moldada naquilo que nos traz mais status, naquilo que nos eleva mais, naquilo que traz para nós maior notoriedade social, pessoal, de relacionamento e tudo mais. Mas a gente aprende com Moisés aqui que a nossa identidade, ela precisa ser forjada diante da vontade do grande eu sou, diante do que Deus quer para mim, diante do que Deus quer para você, e não do que as tendências sociais, as ideologias do nosso tempo estão fomentando e forjando no coração da maioria das pessoas. Perceba, se o povo hoje não vive nem mais aquela crise antiga que a gente pregava no milênio passado, sabe? A crise do ser e do ter. Quem já ouviu mensagem sobre isso? Gente, era uma mensagem atrás da outra. A crise do ser e do ter, do ser e do ter, do ser e do ter. Todo mundo falava sobre isso, a pastorada só falava sobre isso, era um problema na igreja.
Teologia da prosperidade entrou na igreja de um jeito que o povo só queria saber das coisas dessa terra e possuir. Mas aí isso passou, foi uma tendência. Se bem que o tempo que nós vivemos, as ideologias coexistem, né? Cada canto, a mesma. Tem gente que está vivendo em 1940 hoje, viu, gente? É verdade. Tem gente que está no século passado ainda vivendo hoje, com uma construção de vida e entendimento. Mas aí passou essa tendência na igreja de modo geral. E aí veio um problema tão quanto nocivo e nefasto para a igreja, que foi a aparência. A crise do parecer ter. O sujeito nem tem e nem quer ter, ele só quer parecer que tem. Porque a aparência, ela confere status. Às vezes os boletos de casa não estão pagos, mas o carro é do ano. Às vezes o relógio, para todo mundo, parece ser um Rolex, mas é uma réplica. E eu não estou dizendo que está errado, não estou dizendo. Estou dizendo que quem vive nessa ideia de aparentar uma coisa que não se tem ou não se é, se ilude. E é isso que o nosso tempo está vendendo hoje, aparência. Esses dias eu conversei com uma pessoa que disse para mim, num tom alto, solene e profundo: eu aprendi com os meus que a única coisa que um homem precisa zelar é da sua aparência. E eu lá dentro, no meu coração, suspirando e dizendo assim: não era o seu nome? Você não quis dizer seu nome? Você tem certeza que é isso que você está querendo me dizer? Não fala uma asneira dessa, me ajuda. Sabe por quê? A sua aparência ou aquilo que falam de você, que tem a ver com a sua reputação, é algo que constrói e destrói ao bel prazer do coração de cada um. Cada um olha para você e pensa o que quiser e fala o que quiser, mas a sua identidade em Deus, percebida pelo alto, observada pelos céus, isso é coisa que ninguém pode transformar a não ser você e Deus. Longe de sermos estes que querem parecer alguma coisa, porque o mundo diz que essa é a boa identidade. Nossa identidade é de essência, nossa identidade é de raízes profundas e profundas no Evangelho de Jesus. Nossa identidade é esta, que olhando para Moisés aqui pode dizer: eu abro mão, eu não quero as delícias e os prazeres, eu não quero as coisas que vêm lá do status de Faraó. Se porventura para isso eu preciso abrir mão de quem eu sou, eu não abro mão. Eu sou remido, eu sou lavado, eu sou chamado, meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou com Cristo e Ele está comigo até o final, e disso não abrirei mão. E a gente está chegando num tempo que as pessoas estão abrindo mão inconscientemente e achando que não. Mas haverá um tempo que as pessoas serão questionadas pela sua fé. E se a sua identidade não estiver firmada, fincada em Cristo Jesus, é muito possível que você não consiga suportar esses tempos. Meus irmãos, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó. Sabe o que ele está dizendo aqui em palavras mais simples? Pouco me interessa as comodidades e as grandezas deste mundo. O que me interessa é fazer a vontade do Senhor na minha vida, o propósito que Ele tem para mim. Quem tem essa coragem de Moisés aqui, levanta a mão e diz amém. Foi meio descorajoso esse negócio, mas é melhor assim. É melhor assim.
do que quando nós cantamos canções do tipo: abro mão dos meus planos e não abro mão de nada. Ou então, a da moda agora qual é? Me ajuda aí, gente. Estou gastando a minha vida, como é que é? Ele, por ele estou gastando a minha vida, perdendo. Opa, peraí. Vamos com calma nessa hora. Vamos devagar. Porque cantar é bonito, mas às vezes o sujeito nem dizima, nem oferta. E aí vai dizer que vai perder alguma coisa. Nem aquilo que já não é dele mesmo ele não faz. Quanto mais aquilo que é dele ele possa perder. Gente, hoje eu estou pesadão. Cuidado comigo. Acho que foi a reunião de manhã. Hoje eu estou daquele jeito. É preciso definir minha identidade em Deus, para que o mundo entenda e perceba que, a despeito de todas as discrepâncias que que os evangélicos têm ministrado por aí, ainda há um povo fiel ao Senhor. Segundo, eu preciso aceitar a minha responsabilidade. Olha o verso 25, uma parte do verso 25. Projeta para a gente. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Em outra versão, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Só pode fazer isso aqui quem já posicionou a sua identidade, porque da identidade nós assumimos a responsabilidade daquilo que firmamos ser. Logo, quando diz sou um cristão, vem sobre mim toda uma construção de fé, de vida, de legado, não apenas do Senhor, mas dos irmãos ao longo da história, que se entregaram, se doaram, de fato perderam tudo, até a vida, perderam família, bens, mulher, como diz o hino Castelo Forte, perderam tudo, para que a nossa fé chegasse até nós aqui. Quando eu me identifico com eles e quando eu me identifico como cristão, eu preciso trazer esta verdade sobre mim, e ela me impõe uma responsabilidade de ser sal e luz, luzeiro, diferente nesse tempo que eu vivo. E aqui, quando eu não chamo para mim a minha responsabilidade, eu crio uma identidade duvidosa. Lá no escritório, as pessoas olham para nós e falam assim: são advogados. Advogados resolvem problemas. Mas já pensou se a gente não trouxesse esse ônus de responsabilidade de se lançar com todo o afinco para resolver? E apenas ficasse ali dizendo: não, nós somos advogados. Tipo engenheiro de obra pronta. Alguém conhece? Engenheiro de obra pronta? O cara só chega para falar depois que a coisa está pronta. Mas ele sabe de tudo, tecnicamente de tudo, perfeitamente de tudo, aquele negócio todo. Não tem responsabilidade alguma. É só fala. É só fala. Não há responsabilidade. E quando nós nos identificamos com Cristo, é preciso fazer aquilo que Ele nos disse. Queremos segui-lo, queremos andar com Ele, então devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Como o irmão Lloyd disse aqui, eu achei maravilhoso: tomar sua cruz não é fardo pesado, mas são asas recebidas para que a gente possa viver e viver o projeto de Deus. Eu não posso culpar outros pela direção da minha vida. Eu não posso culpar outros por aquilo que eu não decidi. Não posso culpar o pastor, não posso culpar meus pais, não posso culpar meus filhos. Eu preciso superar as dificuldades da vida para viver as responsabilidades que a minha identidade trazem sobre mim. Quantos aqui são pais de família, homens aqui, pai de família? Levanta a mão bem altão assim, ó. Maravilha, glória a Deus.
Nós temos responsabilidades. E um pai de família não pode jamais dizer: não, eu não fiz por causa disso. Não, tem que fazer e acabou. Tem que resolver e pronto. É assim ou não é? Não pode dizer: não, a culpa foi do gato. Voltando lá àquela idadezinha dos 3, 4 anos que a criança bota a culpa em tudo. A culpa foi do gato. A culpa foi do meu pai. A culpa é de um trauma que eu tive lá em 1900 e tanto. Aí eu pergunto: você tem quantos anos? 53. Eu falo: rapaz, 53? Eu não posso dizer que eu não chamo a responsabilidade da minha identidade para a minha vida por conta do comportamento ou da fala de A, de B, de C, seja quem for. Eu preciso me levantar desse vitimismo, dessa autocomiseração e olhar para mim mesmo e dizer: ó, em Cristo eu vou resolver isso daí, e eu vou para cima, conta comigo. Como é bom a gente encontrar pessoas assim, não é verdade? Gente que bate no peito e fala assim: ó, manda que eu resolvo. Você acha que gente assim tem todas as respostas e sabe de tudo? Sabe não. Mas ele tem uma disposição de arcar com a responsabilidade daquilo que é a sua identidade perante a comunidade, perante as pessoas, perante a sua família e todos os outros. Eu vou lá e vou fazer da melhor forma que eu puder. Às vezes vai funcionar e às vezes não. Mas a responsabilidade eu chamo e tomo para mim. Mães são assim também. Pais devem ser assim também. Cristãos devem ser assim também. E assim, eu não posso viver a vida espiritual de ninguém. Eu tenho que viver a mim. Teve uma vez que uma pessoa disse para mim assim: ah, minha vida está fria, e é por causa da minha igreja, e é por causa do meu pastor. E eu disse: vixe, para lá. Peraí, você não entendeu direito. Você não entendeu direito. Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Parece que as pessoas estão procurando muletas para caminhar numa relação, me parece muito de codependência mesmo. Enquanto que Deus quer seus filhos, sim, em unidade, mas autônomos na vida, como maduros, decidindo, vivendo, fazendo para a glória dele. Meus irmãos, eu não posso culpar ninguém se o meu ano de 2025 não foi bacana. Eu não posso culpar ninguém se eu não tive experiências profundas com Deus esse ano. Eu não posso culpar ninguém se eu mesmo não tomei as posturas e atitudes que eu deveria tomar para que o meu ano fosse melhor, para que os meus resultados fossem melhor. E essa luta por conquistar resultados diferentes é de todos nós, amém? A gente quer melhorar, a gente quer crescer, mas a gente não quer romper com um padrão estabelecido, não quer romper com aquele padrãozinho de ficar sempre remoendo a mesma coisa no mesmo lugar e não tomar as responsabilidades que a nossa identidade nos cobra, e de dizer: farei diferente, terei resultados diferentes. Então, se esse ano não deu, se esse ano não fluiu, se esse ano não aconteceu, se esse ano não saiu do jeito que você pensou, espiritualmente, financeiramente, sei lá de que área for, não culpe fulano, foi isso, foi aquilo, foi o dólar, sabe, foi o barril de petróleo. Não, chama para você essa responsabilidade e se posiciona em todas as áreas da sua vida e diz assim: ano que vem vai ser bem diferente, resultados diferentes, porque eu sei que o Senhor está comigo e eu chamo para mim a responsabilidade de realizar aquilo que deve ser feito. Amém? A gente já está naquele climão de fim de ano, né? Eu não tenho mais voz, você também já está aí meio cansado. Mas a mágica do dia 31 vai acontecer. Vai virar o ano e a gente renovados de novo. É assim, não é não, né? Não é não, a gente precisa descansar um pouquinho.
E por fim, eu preciso determinar as minhas prioridades. Eu estou aprendendo tudo isso aqui com Moisés. Como? Vou repetir. Definindo a minha identidade. Eu não quero ser, filho da filha de Faraó, não. Eu sou hebreu. Sou judeu. Sou um com esse povo aí. Representante deles. Assumindo a responsabilidade. Não vivo mais no palácio. Vou para o deserto. Sou pastor. Caminhar 40 anos aí com esse povo que só murmura. Meu pai, me ajuda. Volta e meia, na chateação da vida, dar uma paulada na rocha, né? E arcar com as responsabilidades disso também. Estou aprendendo isso com Moisés, porque ele foi alguém extraordinário na fé, e Deus tem vidas extraordinárias para nós aqui também. Amém? Então eu preciso determinar minhas prioridades. Verso 26. Verso 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Ele percebeu o que era mais importante. Ele viu que de fato valia a pena. Ele entendeu que os valores do mundo, o sistema do mundo, o prestígio do mundo, o prazer do mundo, as possessões do mundo são coisas ínfimas e pequenas diante de tudo aquilo que Cristo tem para os seus filhos, que o Senhor tem para cada um de nós. Ele percebeu que as coisas que se tocam e que se vivem exteriores serão sempre menores do que aquelas coisas que se vivem. O sistema do valor do mundo, ou melhor, o sistema de valores do mundo não muda. Circunda nesse pilar aqui, nesses 3 pilares: poder e prestígio, prazer e possessões. É sempre assim. Poder, prestígio, prazer, possessões. Homens matam e morrem, destroem para conseguir isso daqui. Mas os valores de Moisés eram outros, e a gente percebe nesse texto. Os propósitos de Deus para Moisés têm maior valor do que a popularidade de seu nome. O povo de Deus tem maior valor do que os prazeres e os banquetes de Faraó. E a paz do Senhor tem mais valor do que as possessões que ele podia ter. Ele estabelece sua identidade, chama para si a responsabilidade e define as suas prioridades para o ser, para a vida, para o cotidiano. E como servos de Cristo, nós precisamos fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. E aí eu me lembro da fala do apóstolo Paulo, maravilhosamente escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 8, quando ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Perdi todas as coisas. Essa versão aqui está como? Filipenses 3:8. Projeta para a gente. Filipenses 3:8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Você pode ler esse texto comigo? Você pode ler esse texto comigo? Não apenas como um texto bíblico, mas como uma verdade para nós mesmos, como uma promessa para o Senhor. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Na verdade considero, por causa qual é a prioridade? O que é mais importante? O que de fato tem valor? Moisés definiu, Paulo definiu, e nós definimos nesta noite aqui, para nós, o mais importante
aquilo que é prioridade para nós é Cristo Jesus, a nossa esperança e o nosso Senhor. É preciso escolher quem estará no controle da sua história. Pela fé, verso 27, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Sabe, já estou caminhando para o final, mas eu quero construir só uma verdade aqui. Nós recebemos um padrão teológico estranho, que diz que devemos ficar sentados esperando que todas as coisas aconteçam. Isso não é real. E eu quero que você se lembre de um texto agora, muito mal interpretado, mas muito verdadeiro, que nós precisamos trazer para a vida da gente aqui agora. Definições para a vida. Josué, capítulo 14, verso 15. Não é uma promessa, gente. Eu já disse isso para vocês várias e várias vezes. Josué, capítulo 14, verso 15, não é uma promessa, mas é uma fala de alguém que está consciente, de alguém que chamou para si a responsabilidade que lhe cabe por conta da sua identidade. Josué 14, 15. Eu acho que eu confundi o texto aqui, está errado. Passa o 16, por favor. Perdi, mas o texto é tão conhecido, o versículo, que talvez alguém saiba até de cor aí. 24:15, pronto. Obrigado. Está vendo, sem você, o que seria de mim? 20 anos assim. Esse aí. Não é promessa não, gente. É definição, é posicionamento de alguém consciente. E ele diz: olha, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui não é uma promessa de uma atuação sobrenatural, não. Isso aqui é um homem diante da palavra e da verdade do Evangelho, da verdade do Senhor, que diz e se posiciona diante de uma sociedade, e se posiciona diante dos seus pares, e se posiciona diante de todo mundo, dizendo: ó, vocês façam o que vocês quiserem, porque vocês são livres, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor até que Ele venha. E é isso que a gente está aprendendo aqui com Moisés. É definir quem vai controlar a vida da gente, vai definir quem vai estar no comando da vida da gente. Se é o Deus tempo, se é o Deus dinheiro, se é o Deus teologia desses tempos, se é o Deus ideologias desses tempos, se é o Deus ego, se é o Deus eu mesmo, se é o Deus seja lá qual for, ou se é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu preciso definir. Aí eu lembro até de Jesus, que afirmou a mesma coisa, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode ter mente dividida, tem que ser íntegro, inteiro. Por isso que a gente tem que decidir: olha, a minha identidade é essa, a minha identidade chama essas responsabilidades, olha, a minha identidade promove sobre mim esses valores aqui, esses valores verdadeiros, e aqui estão as minhas prioridades, e por conta disso eu tenho alguém que rege a minha vida. Meus irmãos, não sei como é que foi, de muitos eu sei, mas no âmago, no íntimo, eu não sei como é que foi o seu 2025. Mas uma coisa eu sei: se você está esperando um 2026
pleno, um 2026 de presença, um 2026 de mudança. Decida hoje, decida agora, tome uma posição, chame para si a prioridade da sua vida, defina a sua identidade, chame suas responsabilidades, delimite as suas prioridades e entregue o governo da sua vida a Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar e vamos entregar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, e onde estiver, é sobre isso, é sobre isso. Quem já pisou lá, quem já andou com Ele, define-se com Ele, identifica-se com Ele, anda com Ele, e não quer estar em outro lugar senão na sua presença. Aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, reunidos aqui nessa noite, ó Pai, nós te celebramos e nós suplicamos sobre nós graça, misericórdia e poder, para que possamos, assim como a palavra foi ministrada ao nosso coração hoje, Senhor, decidirmos para a vida, decidirmos essa identificação contigo, independente do que vão achar, independente do que vão falar, independente do prestígio social, independente de tudo, que o povo nos conheça como aqueles que são Deus, que o mundo nos conheça como aqueles que são Deus, seus filhos, seus servos, seus amigos, que o mundo possa olhar para cada irmão e irmã aqui e dizer: ali vai um servo, um homem, uma mulher, um jovem de Deus, pois sua identidade é o seu testemunho. Que tenhamos essa força, esse ânimo para vivermos estas verdades, Senhor, de modo que os resultados, aqueles que Moisés também esperava, quando abriu mão de todas as coisas, se olhava porque sabia a recompensa que estava preparada para ele, de modo que tudo isso esteja sobre nossos corações, e que a recompensa maior para todos nós, Senhor, seja estarmos diante de Ti, recebendo de Ti, instruídos por Ti, amados por Ti, vivendo para Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode cantar esta canção então? Aleluia. Quem já Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já como adorador, então, se posiciona aí como adorador e diga assim, ó: aleluia, glória, glória a Ele, glória. Ele é santo.
para fechar assim. Quem já pisou em outro lugar, e onde estiver, a glória de Deus. Você pode aplaudir a Ele mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu estava aqui ministrando e pensando, posicionados em Cristo, independente do que aconteça em 2026, nós podemos dizer hoje: nós somos mais que vencedores. Amém? Deixa eu dar alguns avisos importantes, necessários. Betânia nas ruas, especial de Natal. Quer falar, Alan? Fala. Fala. Uma voz bonita. Graça e paz, irmãos. Betânia especial de Natal está se aproximando nesse sábado agora, dia 20. Quem puder estar junto com a cozinha também no preparo é muito bem-vindo. E à noite, para que a gente consiga estar saindo para a entrega. Ainda falta algum material de higiene, então se você estiver disposto a doar, pode entrar em contato comigo ou com o Riane. Viu aí? Né? Amém? Betânia nas ruas, chega junto, gente. Vamos fazer um Natal de muita gente melhor, né? E outra, o nosso Natal é de verdade. A gente leva a comidinha, a gente leva o produto, leva os kits de higiene e imprime no coração das pessoas: Jesus Cristo é o Senhor. A gente leva dignidade, amor e respeito para as pessoas ali também. Então chega junto, abençoe esse ministério que é tão importante. Como eu disse mais cedo, nós tivemos a reunião do nosso corpo ministerial da igreja. Hoje foi uma bênção, tomamos um café da manhã. Tem algumas fotos aí, alguma coisa para projetar? Projeta para a gente da nossa reunião então, de hoje de manhã, por favor, rapidinho. Crente tem que ter, né? Amém. E foi bom demais. A gente alinhou tanta coisa para o ano que vem. E a gente está numa expectativa tão boa de coisas novas, de coisas grandes. Chega junto. Uma das falas mais comuns de todos os ministérios foi que todo ministério está precisando de voluntários, de gente para chegar junto, de gente para estar perto. E aí a gente vai também promover essa abertura, falar sobre os ministérios, para que você conheça mais e participe. Né? Hoje, nossa igreja está tão vazia, o pessoal já tem gente viajando, já tem gente trabalhando até mais tarde, já tem gente que não pôde vir. Mas ano que vem, coloca no seu coração de participar de um dos ministérios. Amém? Terça-feira, nosso culto de crescimento continua aí. Nós vamos, o culto de crescimento nesse formato, ensinando o livro de Apocalipse. Já fechamos o capítulo 13, estamos indo para o capítulo 14. Essa terça-feira às 19 horas a gente tem versículo por versículo explicando cada símbolo, cada palavra, para ninguém estar enganado nem amedrontado com esse livro, muito pelo contrário, para se familiarizar. E nós vamos com o culto de crescimento nesse molde de ensino até esse mês. E a última terça-feira do mês nós não vamos ter culto na igreja, para todo mundo descansar direitinho,
porque logo depois, outros dias logo, nós vamos ter a virada do ano, o culto de virada. A gente vai estar arrumando também aqui, e a gente conta com a ajuda dos irmãos para a gente arrumar tudo isso aqui. E esse ano vai ser bênção demais o culto de virada. E em janeiro, nós, nos cultos de terça-feira, que são os cultos de crescimento, nós vamos dar uma pausa, como sempre fazemos, né? Vai ser só culto de oração, de pregação da palavra, e em fevereiro volta o culto de crescimento de novo, com o ensino bíblico ali todos os dias, tá certo? Pode pôr o culto da virada, por favor. O culto da virada, no dia 31 de dezembro, a partir das 21 horas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Durante essas últimas semanas. Mas nós estabelecemos hoje na nossa reunião algo importante. Eu já quero comunicar a todo mundo. Nós vamos ter um churrascaço aqui, como a gente sempre tem, um negócio bom demais. E aí nós estabelecemos um valor mínimo para que a gente possa fazer e não fique pesado para ninguém. Então, por adulto, R$20, R$20 por adulto, e por criança, R$10, R$10 por criança e R$20 por adulto. Pastor, está muito barato. Tá, mas não fique preocupado, que a carne é sempre de primeira, é picanha, é contrafilé, o negócio é arrumado, tá? Fique tranquilo. Por que a gente estabeleceu dessa forma aí? Para que todo mundo possa participar. Nos importa é que todo mundo esteja junto. Fala, Vanessa. A senhora quer falar? Venha. Sobre isso? Então vem, me ajuda. Paz, irmãos. Para o nosso jantar de ano novo, você falou sobre o prazo? Não, já disse que sim. Olha só, nós compramos carne num lugar especial, selecionado, e já não foi nos passado que precisamos encomendar com antecedência, porque senão a gente não vai conseguir comprar uma boa carne de última hora, ok? Então até domingo que vem você precisa não precisa dar os nomes de todo mundo, mas se você vai estar presente no nosso culto da virada, e queremos que todo mundo participe do jantar, porque é muito bom. Quem já participou pode garantir que vale a pena. Não sai daqui e vai jantar em outro lugar, não. Fica aqui com a gente. E se você vai ter visita na sua casa, vai vir a mãe, vai vir seus pais, vai vir sogra, vai vir sobrinho, traz todo mundo, vai ser uma bênção o nosso jantar, nosso culto com o jantar vai ser maravilhoso. O que você precisa fazer é me passar o seu nome, o nome de uma pessoa, seja a mulher, seja o homem, e dizer, ó, na minha casa são tantas pessoas, tantos adultos, tantas crianças. Crianças pagam meia até 9 anos, fez 10, vai pagar inteira, sabe por quê? Porque o meu menino com 10 anos já comia mais do que eu, né? E se a gente conhece umas figurinhas aqui, é por aí. Então, até 9 anos, paga metade, vai ser R$10. A partir de 10 anos, paga inteira R$20, tá bom? Fala comigo, eu vou fazer essa lista de quantidade de pessoas para a gente poder, até semana que vem, até o próximo domingo, ter uma quantidade de pessoas que a gente vai, para a gente poder encomendar a carne direitinho e já providenciar todas as outras coisas. Amém, queridos? Vai ser uma bênção. Estava falando pro pessoal aqui, que o pessoal de casa já sabe, por mim, ninguém pagava era nada. A igreja cobria tudo. Mas para isso a gente tem que ser fiel no dízimo e na oferta, meu irmão. E o negócio está apertado, o negócio está bravo, mas vai melhorar em nome de Jesus. Amém? Sabe? Mas a gente vai chegar nesse ponto, eu creio. A gente vai chegar num ponto aqui, que todos os eventos da igreja, porque a gente não tem essa visão, mas todos os eventos da igreja, o caixa pode suportar, em nome de Jesus. E a gente não vai precisar fazer preço e tal dessas coisas, não. Quem crê nisso? Tem um bocado de gente que não crê, não, mas creia, meu irmão. É pela fé. A gente vai conseguir, né? Então vamos lá. Quarta-feira os PGs estão funcionando aí até o final do ano também, porque em janeiro vai dar uma parada, uma descansada. Os pequenos grupos funcionando. Se você não
não participa de pequeno grupo, procure um grupo para participar, porque é bênção sobre a sua vida. Ano que vem nós voltamos com o Betânia Cursos, encerramos os cursos desse ano. Ano que vem voltamos com os Betânia Cursos, para você escolher o curso que você quer fazer e estudar a palavra com mais profundidade, abençoando sua casa, sua família, sua espiritualidade, todas essas coisas. Amém? Culto de Natal. O nosso alto de Natal está chegando aí, vai ser bênção. O Ministério de Teatro da igreja já está preparando, já estão ensaiando há um tempo e vai ser maravilhoso o nosso especial de Natal. Então, chega cedo, né? No próximo domingo, é isso mesmo? Próximo domingo, dia 21, especial de Natal, Teatro Betânia, e a peça será A Promessa. A Promessa. Então, chega cedo e traz um visitante aí para ser abençoado nesse culto maravilhoso, no nosso especial de Natal, tá bom? Amém? Tem mais algum aviso? Dos jovens, de alguém? Tem? Ah, sim. Nossa querida irmã Marielza, ela trouxe, todo mundo sabe que ela faz uns bordados bonitos, umas costuras legais, e hoje ela vai disponibilizar aos irmãos, que disponibilizarão também um dinheirinho para comprar um negócio, né, e levar para casa e ser abençoado também. Oi? O vídeo? Vídeo de quê? Ah, tá bom. Então, passa ao final do culto ali, a irmã Marielza está lá atrás, com todas as suas costuras lindas ali. Passa, abençoa, seja abençoado também, porque é um material lindo de qualidade que vai abençoar a sua casa também, tá? Tem um videozinho, a gente está construindo a escada, né? Estamos com algumas situações, estamos resolvendo, vai ficar bom, em nome de Jesus. E aí o pessoal fez um vídeo também da escada para você ver como é que está ficando. Amém. Gente, o projeto da escada é que ela fique vazada com uma luz, como é que chama aquela luz? Indireta, com uma luz indireta. Vai ficar bonito, negócio arrumadinho. Esse é o projeto inicial. Vamos ver como é que ela vai ficar no final aí. Ora e chega junto, em nome de Jesus. Amém? Quero conhecer agora as pessoas que estão visitando a gente. Eu soube que tem um conterrâneo nosso aí. Acende para a gente, Moacir, por favor. Pessoal de Conquista. Tem mais alguém visitando a gente? Fica de pé para a gente conhecer. Fica de pé. Nosso Ministério de Integração tem um presentinho para vocês aí. Quem está mais próximo aí, já dá um abraço nessa família linda. Que Deus abençoe vocês. Gente de Conquista é sempre linda, né? Gente de Conquista é um povo abençoado, maravilhoso, né? Nossa terra também, eu vim de lá. Deus abençoe muito mesmo, sejam muito bem-vindos aqui. Vamos ficar todo mundo de pé? Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas hoje? Seja fiel ao Senhor em nome de Jesus. Mesmo estando em
Senhor, nós colocamos diante de Ti dízimos e ofertas nessa noite. Suplicamos que o Senhor continue abençoando o Seu povo nesse lugar, Senhor. Abrindo portas, derramando bênçãos. Que nunca falte nada sobre a vida do Seu povo. Antes, eu sempre te suplico isso, Senhor. Antes que eles tenham tanto, que sobeje, de modo que eles possam repartir com outras pessoas também. Que a bênção do Senhor esteja neste lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Estenda a sua mão para cá, a gente já está encerrando, fechando o nosso culto hoje, né, nesse dia de calor intenso, né? Hoje foi quente demais, acho que foi o dia mais quente desses últimos tempos, para mim, para você também foi? Eu senti esse calor grande, assim, chegar a ficar meio chá com biscoito, como a gente fala, assim, meio quietinho, né? Então estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado por esse culto maravilhoso. Que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, de vida, de realizações, uma semana de definições, meu Deus, uma semana de compreensão, uma semana de reflexão profunda e uma semana encharcada pela Tua presença no lar dos Teus filhos. Abrace cada um aqui, Senhor. Meu Deus, livra-os todos de qualquer violência e que eles possam viver dias maravilhosos neste finzinho de ano, Senhor, com a família, com os amigos e sempre demonstrando essa identidade que o Senhor chamou para ser, de filhos do Rei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam contigo e com a sua família. E se você recebe e crê, diga amém e aplauda o Senhor nessa noite. Deus te abençoe, graça e paz.